Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Você Pode Mais. Nosso podcast é sua dose diária, aliás, sua dose semanal. Ainda não é diária, a gente não tem essa disposição toda. Tem que trabalhar muito mais para isso, mas, né? Mas embora as pessoas possam assistir diariamente. Possam assistir diariamente, com os cortes. A gente vai estar colocando muitos cortes no shorts do YouTube, no Instagram, no Facebook. Pode ser uma dose diária, de fato. Pode evitar. Então, vou manter minha frase. A sua dose semanal, e também diária nos nossos cortes, de conhecimento. Nós estamos aqui com nossos queridos convidados, nossos amigos de todas as semanas, também com um convidado muito especial que a gente já vai falar com ele daqui a pouquinho. Vinícius, por gentileza. Olha, as pessoas elas querem ouvir, na verdade, é o Arthur. Né? Por que elas querem ouvir? Querem aprender. Por que elas querem aprender? Porque nós sempre falamos que você pode mais. Com informação conhecimento. é tudo, né? Conhecimento, informação. Então, vamos deixar o Arthur depois falar à vontade. Arthur, por gentileza, se apresente. Quem é Arthur? O que você está fazendo aqui? Sobre o que a gente vai conversar hoje? Eu podia começar falando, sou eu, no melhor estilo do Bob. Mas meu nome é Arthur Neto, eu sou o criador e um dos apresentadores do Renalcast. É um prazer enorme estar aqui no Você Pode Mais, o deputado Vinícius, com o Júnior, você que me fugiu o nome. Ingrid. É realmente um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da vida renal. A gente vai aproveitar esse espaço para desmistificar muita coisa. E estamos furando a bolha. É muito importante isso para o paciente renal, furar a bolha. Literalmente sair daquela imagem de acamado, que a vida acabou. Sim. E é isso aí. Hemodiálise não é o fim. São 16 anos de hemodiálise. Uau. É uma vida. É verdade. É uma vida. Verdade. Já vi muita coisa. Já pude ajudar muita gente, graças a Deus. E com o Renalcast aí a gente consegue ainda mais. E agora com essa parceria aí com a Frente Parlamentar nós vamos fazer muito mais. Muito bacana. Ingrid, por gentileza, se apresente. As pessoas já te conhecem aqui, já está famosa. Olá, eu sou a Ingrid, a mais nova do time. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. A gente já estava batendo um papo bem legal aqui antes do programa começar. Porque, real, a gente tem uma imagem das pessoas, né? Que tem os problemas renais, as doenças renais. A gente tem essa imagem da pessoa ali já, né, acamada, ali sofrendo, assim, vivendo aquela vida cheia de não pode isso, não pode aquilo outro. Na verdade, Ingrid, é aquilo, não é nem vivendo, é sobrevivendo. Exatamente. Né? A gente precisa acabar com isso mesmo. Exatamente. No Renalcast a gente cunhou uma frase que é muito bacana. Não viva para dialisar, dialise para viver. Uau. E isso é fundamental, porque a vida não tem botão de pause. É verdade. Independente de estar fazendo diálise, a vida segue. Não quer dizer que a sua vida gira em torno daquela condição que você está. Justamente. Essa é a grande questão. Quando você é diagnosticado com uma doença crônica, é um cenário terrível. Porque você sabe que você vai ter que conviver com ela para o resto da sua vida. Por mais que exista o transplante, é uma espécie de tratamento. Não é uma cura. Sim. Isso também precisa ficar claro, porque muita gente pensa assim, quando eu transplantar eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a sair, eu vou voltar a namorar, eu vou voltar a viver. Não. Sério? Eu tinha essa ideia. Sim. Falei assim, transplantou, resolveu o problema. Toca bora. o barco. A grande questão é essa. Você pode fazer tudo isso antes do transplante. Não precisa Sim. esperar, né? Tá. Ok. Você me pegou. Muitos pacientes fazem uma faculdade, continuam trabalhando, têm seus relacionamentos, viajam, tudo com a diálise. É o seu parceiro. A diálise é um parceiro que está sempre contigo. E você tem que saber lidar com ela. Eu estou há 16 anos aí com ela sendo minha parceria diária. É difícil? Nossa, no começo é muito difícil. Mas com o tempo e apoio, você consegue lidar com a doença bem. Você consegue. Você falou que está há 16 anos dialisando. Você é novo, você começou com quantos anos? Eu comecei com 21. Com 21? 21. Uau. Eu tava na procura... Não te daria 37, tá? Obrigado. Apesar da barba branca, do cabelo branco, Não eu já daria, fiz não 38, dia 31. Olha aliás. só. Igual a mim, esse negócio de barba branca aqui... Não é sinal de idade. Não, de forma alguma. Eu também, Ele só tá pra quase deixar um nos chave. 38, aliás. É Tá verdade, quase, quase. lá. Não chegou ainda não. Do segundo tempo.
Mas então, eu estava na época na procuradoria, estagiando na Procuradoria do Município de São Paulo. E um dia eu tive uma dor forte nas costas. Hoje eu sei que foi aquela nossa vilã da hipertensão, que no meu caso foi silenciosa. Ela não apresentou nenhum sintoma antes de destruir os rins. Mas nem na família você tinha pessoas com hipertensão arterial? Não, pressão do pai, pressão da mãe, boa. O avô tinha pressão alta, tomava medicamento. Mas tinha um agravante. Na época, eu pesava 180 quilos. Ok. E você sabe, né, Vinícius? A gente não gosta de ir em médico. Só vai em médico em último caso. Sim. O que é um erro. Sim. É um Homem tremendo em erro. especial, eu acho. A gente tem que dar o braço a torcer que as mulheres são muito mais atentas nessa questão de fazer Negligenciamos check-up. muito. O homem negligencia muito. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós temos o grupo do Renalcast. Esse grupo tem muitas mães, irmãs, esposas de pacientes. Nossa. O paciente em si, muitas vezes, nem deve estar O no grupo. paciente muitas vezes não está. E uma Gente. coisa que me surpreende é que você não vê maridos. É muito triste, até injusto. Você vê que a mulher se dedica, às vezes, à saúde do marido, mas o contrário não acontece. Existe, inclusive, um nível muito alto de separação Depois do diagnóstico. depois do diagnóstico. A gente vê muito isso em presídio. A gente, muitas vezes, se for na porta de um presídio em dia Travou. dividindo, Vamos voltar para o problema. muitas vezes você vai na porta de um presídio em dia de visita e a gente vê muito mais mães e esposas visitando homens presos do que num presídio feminino os maridos, pais, etc. Mas você sabe, Júnior, eu vou te falar uma coisa de verdade. Quando nós criamos o Renalcast, que eu pus meu rosto lá, falando, sim, eu sou um paciente renal, faço diálise. Muitos homens vieram falar comigo. Tinham vergonha. Tem casos de pacientes que, para esconder dos amigos, no final de semana, o cara sai com os amigos e toma 7 litros de cerveja. Meu Deus. Segunda-feira ele tá acabado na diálise. Mas ele não quer passar a imagem que tá doente. Ele não Não dizer, quer eu não anunciar. vou beber porque eu tô mal. Não, vou fazer um limite aqui, vou tomar 2 latinhas e tá bom. Não. O cara, para esconder, é vergonha. Quer dizer, não é nem o não beber, É, né? É a pessoa ter o equilíbrio. é o equilíbrio. Saber enfrentar. Nós estávamos conversando sobre isso. Exatamente. A vida renal tem limitações? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas é aquilo. Júnior e Ingrid Vinícius, vocês não vão acordar segunda-feira, 10 horas da manhã e tomar um engradado de cerveja. É questão de bom senso. Sim. A diferença é que para a vida do paciente renal, ele tem que ter um bom senso maior. Eu não vou comer meia dúzia de laranja, mas eu posso chupar uma. A única coisa que é terminativamente proibida é a carambola. A carambola mata o paciente renal. Jura? Uau. Por quê? Tem uma neurotoxina que é excretada pelos rins e como os rins não funcionam, um abraço pro gaiteiro. Olha Mas só. fora isso, com parcimônia, com controle, você consegue viver. Não é sobreviver, é viver. O avanço tecnológico Não. proporciona muito isso. Né? Hoje aqui no Brasil nós temos HDF, que é hemodiafiltração. Aliás, foi uma pergunta que chegou assim, fala pro deputado, vai chegar no SUS? É isso que as pessoas fazem dormindo? É esse que as pessoas Não, fazem você tem a opção de fazer ela dormindo também, que é a noturna, né? Aham. Diálise noturna. Também feita com essa máquina. Mas o que é a grande questão dela? Você imagina um filtro. Ela é um filtro 2.0. Ela consegue filtrar mais e filtrar melhor. Mais rápido? Não, o tempo é o mesmo. Ah, tá. Tem Às que eu 4 horas, 3 vezes por semana. Esse é o protocolo padrão, Aham. que é adotado pelo SUS. Eu, por exemplo, na Fênix, eu faço 5 vezes 2 horas e meia. Ah, você pica, você divide. Eu faço o protocolo de 12 horas de uma maneira diferente. Por quê? O rim trabalha todos os dias. Sim. 24 horas. Trabalhando 3 vezes na semana, não é igual trabalhando 5 vezes. Não é igual trabalhando 6. Não é igual trabalhando 7. Então, por uma questão de qualidade de vida, eu optei por essa diálise.
Para que se ajustava melhor a sua rotina? Sim, É isso? sim. Se ajusta melhor para minha rotina. Das 6 às 8h30. E, Arthur, tem um detalhe que eu percebo. Existe a hemodiálise, né? A diálise peritoneal, e essa que eu vim aprender agora, né? Depois que eu te conheci, a HDF. São todos os pacientes que têm a prescrição para todos esses 3 tipos de tratamento, ou é específico, de repente, para cada organismo, cada pessoa? Vamos lá. Do princípio, é aquilo, né? Vai do que o paciente se adapta melhor. Uhum. Sim. A peritoneal tem suas vantagens de fazer em casa, se adaptar ao horário que o paciente quiser. Eu vejo uma desvantagem que é o catéter no abdômen. É algo que me incomoda um pouco. Ok. A hemodiálise é chato porque você tem que se deslocar até uma clínica e ficar algumas horas nessa clínica. Sim. A hemodiafiltração é um upgrade da diálise. Ela funciona melhor, mas as características básicas são as mesmas. Tem que furar o braço do mesmo jeito, passar um catéter. E isso é muito... Muito paciente fica em dúvida. Quando eu falo que faço 5 vezes, fala, mas e seu braço? Eu falo, normal. Hoje você tem tipos de punção que preservam o membro. Mais uma vez, é aquilo. Infelizmente, no SUS isso é restrito. É muito raro um paciente do SUS conseguir uma punção bottom, que é uma punção sempre no mesmo lugar, para você não danificar o braço. Você cria uma espécie de túnel e só funciona nesse lugar. E a fístula? Eu falo da fístula, minha mãe tinha... Não sei se usava a fístula. A minha tá aqui, ó. Aqui no braço esquerdo. Sim. A fístula é a artéria da vida, né? Ela te permite fazer uma diálise de maior qualidade. Ok. E ela é mais segura que o catéter. A fístula não é nenhum dispositivo colocado. Ela é só um procedimento feito na sua própria É a ligação artéria. de uma artéria com uma veia. Tem paciente que não tem uma veia calibrosa. Aí coloca uma prótese. Para aguentar o fluxo. Eu não sei se eu posso tirar o... Por Fique à favor, vontade. com certeza. Vou tirar para mostrar. Se você ficar à vontade de mostrar também, com certeza. Não tem problema, não. Eu gosto dessa camiseta sua. A gente já foi mostrada também Sim. na frente parlamentar. Essa é a minha fístula. Eu brinco é o que me mantém vivo há uns 10 anos. O diretor tá dando para ver aí na imagem? Tá. E muito paciente tem vergonha. Sim. Já aconteceu de eu chegar nos lugares e o pessoal pergunta, nossa, o que foi isso? Aí depende do meu humor do dia. Se quiser contar uma história diferente. Às vezes eu falo, não, isso aqui foi um acidente. Um tiro. Foi um ataque de faca. Eu sei que... Mas daí no final eu explico. Falo, isso aqui é uma fístula. Você que tá aqui do meu lado, coloca a mão. Coloca a mão que você vai sentir o frame dela. Deixa eu colocar aqui. Obrigada. Isso aqui? Isso. Você vai sentir que ela pulsa. Pulsa muito. É basicamente uma usina. Meu Deus. É o seu sangue, é o sangue do seu coração. A ligação Tá passando da por artéria uma com a artéria veia, mais grossa, ela digamos fica assim. mais calibrosa, mais grossa, para aguentar a diálise. E aí é mais fácil Uau. porque, por exemplo, você precisa furar 5 vezes por semana, certo? Aí isso é 10, né? Porque uma para entrar Uma e uma para para entrar sair. para sair. Você precisa fazer 2 furos 5 vezes por semana. Isso. E na mesma região ou dá para ir No variando as regiões? No meu caso, como meu braço é pequenininho, meu braço é bem pequeno, a gente usa punção escada. Então a gente varia o lugar sempre. Dá para variar isso. Eu sempre brinco com o enfermeiro, escolhe um lugar aí e fura. Por ser uma veia calibrosa. Lógico, não é todo mundo que tem a sorte de ter uma fístula calibrosa. Sim. Tem gente que sofre, tem que usar o catéter. E eu sei, eu usei catéter no começo. Não é agradável, não é fácil. O catéter ele fica ali para fora. Ele fica ou na região do pescoço, da jugular. Vocês já devem ter visto, às vezes o paciente parece uma antena. Sim. Ou na região do dorso, do peito aqui. Entendi. Eu usei aqui. Eu imagino, assim como já foi comentado no programa passado também com a doutora Patrícia que estava aqui, de que as chances de um catéter infeccionar são muito maiores do que a sua própria veia, a sua própria artéria. Né? Você sabe que foi o único incidente que eu tive em diálise, quase me levou a óbito, foi por conta disso. De um catéter infeccionado. Mas também foi um pouco de responsabilidade minha.
Eu fui num show no Planet Pop, com o catéter aqui. Meu Deus. Tipo, Isso há quantos anos? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Antes de criar juízo. Antes de criar juízo. Depois disso também teve a fístula, aí tranquilo. Tá. E por conta do ambiente úmido, muita gente, suor, não funcionou. E eu vou Que te falar que é perigo. uma experiência bem desagradável. A questão, o paciente renal ele tem que ter consciência que ele tem algumas limitações por conta da condição dele, tanto física quanto questão clínica, a saúde dele. Mas isso, Vinícius, somos todos nós. Uhum. É isso que eu ia comentar agora, porque, por exemplo, Eu tava faço falando- controle de pressão arterial. Eu tenho Então. que cuidar. E que- e Eu faço que- atividade física, eu evito comida gordurosa, sal, essas coisas, álcool, tudo isso eu evito. Mas, ó, tudo isso não é só porque você faz o controle de pressão arterial. Uhum. Todos nós precisamos ter esse equilíbrio. Sim. Eu acho que o equilíbrio ele é uma coisa que ela é pra inerente todos, né? à vida Tá aí de para todo todos, mundo. né? O equilíbrio. É Se a pessoa não vive fundamental. com equilíbrio, ela vai ter algum desequilíbrio no organismo dela, independente se ela tem uma condição ou não. Uhum. Eu acho que isso é legal você trazer isso, porque mostra realmente, assim, exemplifica que você não vive para isso, mas é só algo a mais na sua vida. É justamente isso, Ingrid. A diálise, ela é parte da minha vida. Aham. Ela não é a minha vida. Sim. O que acaba acontecendo muitas vezes? O paciente se limita pela doença. Ele deixa de ser o João, deixa de ser a Maria e passa a ser o renal crônico. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Claro. Como a gente está no bate-papo, me permita, Júlio. Quando você recebeu a notícia que você tinha o seu rim comprometido e era um paciente renal crônico, E hipertenso, que você também não sabia, Sim, né? sim. que impacto isso causou em você? Qual foi a sua reação nessa situação? Olha, foi meu médico brinca que foi até engraçado, porque eu virei para ele e falei, sério? E agora? Ele falou, agora nós vamos ter que passar um catéter e começar a dialisar. Eu falei, Simples assim. mas tem outra opção? Ele falou, não. Eu falei, então passa. Aí ele olhou para mim e falou, mas você entendeu? Eu falei, eu tenho outra opção? Não tem outra opção. Aham. Se tivesse, ia ser ótimo, mas não tem. E no começo, lógico, até cair a ficha, é penoso. Uhum. É penoso. Sim. Porque você começa a falar, porra, mas você sai meio baleado no começo, até o corpo adaptar. E aí você fala, não consegui sair com os amigos. Passa muita coisa na cabeça. Uhum. E até, voltando, foi um dos motivos da criação do Renalcast, porque eu não tinha onde buscar. Sabe? Você se vê sozinho. Perfeito. Você se vê sem ter onde achar informação. Sim. Isso é muito ruim. Eu imagino porque no outro episódio que a gente teve com a doutora, ela falava muito sobre saúde, né? Que não é falado isso. As pessoas, elas não têm acesso à saúde renal. Elas, às vezes, ouvem um pouco sobre a doença, mas não sobre a saúde, não tem informação, não tem acesso. Mas você sabe o Não que é é, Ingrid? algo Você sabe o que é? escancarado. Na nossa cabeça é assim, eu tô fazendo xixi, tá tudo bem. Sim. Uhum. Eu tô fazendo xixi, tá beleza. Uhum. Não tem problema nenhum. Sim. E às vezes está lá espuma, tá lá, que é sinal de perda de proteína. Então, sinais que, se você estiver atento, você evita a evolução da doença. Uau. Principalmente paciente diabético. Hum. Não é meu caso, mas o paciente diabético é um paciente que tem que estar muito atento a qualquer sinal desse tipo. Nossa. Porque hoje quem vai para a máquina em sua maioria? O diabético e o E hipertenso. hipertenso. Uhum. A gente não fala quase do hipertenso. São muito poucas campanhas. Sim. São campanhas bem mal feitas, eu vou te falar. Sim. E se fala só da hipertensão. Sim, não Não fala fala das do- consequências. Aham. E a grande consequência é essa, insuficiência renal. Que é o que a doutora Patrícia estava falando pra gente semana passada, é que os rins, eles filtram todo o sangue do corpo. Então, se você tem uma pressão a mais no seu sangue, você está dando pressão a mais pro seu rim, Sim. simples assim. Você está forçando eles mais, né? Aham. E
E é muito bacana de ver que hoje os pacientes, não só o meu perfil, não só o Renalcast, você tem muito paciente falando sobre a doença renal. O caso da Raíssa, minha noiva do @hemodiálise não é o fim. Eu falo, é um puto exemplo. É um baita exemplo. A Gabi, que apresenta comigo o Renalcast, é um exemplo também. E elas duas, elas foram mães na diálise. Sério? Porque muitas vezes é aquilo, principalmente para a mulher, quando recebe diagnóstico, meus sonhos acabaram. Sim. E até eu mandar um beijo para Vivi, que se eu não mandar, ela vai me comer o coração. Olha para essa câmera aqui e faça essa declaração, por favor. Vivi, ó, não esqueci um beijo para vocês. Né? E um beijo para a Raíssa também. Elas motivam as mulheres a mostrar que é possível ser mãe. E isso é muito bacana. É muito legal você ter hoje exemplos positivos. Coisa que lá atrás era mais difícil. Hoje a gente tem muito exemplo positivo. Mas eu deixo um alerta. Tem que tomar cuidado porque eu vou acreditar que todo mundo tem uma boa vontade. Mas às vezes não tem a informação correta. E aí tem que tomar cuidado, às vezes, com a informação que você recebe, como você vai receber e como você vai trazer para sua vida. Sim. Tá na dúvida? Pergunta para o médico. Importante. Por mais que o Renalcast seja uma fonte de informação, que a gente fale com o médico, só pergunte para o seu médico. Cada Perfeito. caso é um caso. Uma pergunta. O acesso das pessoas ao médico nefrologista é para ser mais direto. Mas será que existe pacientes renais cuja relação médico-paciente seja muito mais formal do que deveria ser? O que a gente acaba recebendo, Vinícius? É aquilo. O paciente está sentado na máquina, o médico vai passar. Quanto você pegou de peso? 2 quilos. Põe na máquina 2,5 aí. Vai tirar 2 litros de líquido. Vai tirar 2 litros de líquido. Você tá bem? Não, tô bem. Então tá bom. Manda. Se resume a isso o seu relacionamento com o médico. Isso é um grande problema. Aonde chegam essas reclamações? Do SUS. Sim. Infelizmente, o que chega pra gente é que são pouquíssimos médicos que têm interesse em acompanhar o paciente. Pouquíssimos, né? Tem. Sim. Tem médicos que são... É o universo que a gente vive, né? São incrivelmente dedicados. Em sua maioria. Mas também tem aqueles que estão lá cumprindo o horário. Acabou, ele não olha o exame, ele não vai detalhar o exame. É a vantagem de fazer numa clínica particular. Você falou que já viu muita coisa nesses 16 anos de diálise. Você tem alguma história cabeluda para contar para nós? Porque muitas vezes a gente só está contando, a gente vai falar com o paciente renal e a gente acha que a gente está tentando dizer, a sua vida não gira em torno da diálise, você não vive para dialisar, você dialisa para viver. Só que, e aí a gente só vai falar de coisa ruim aqui, a gente só vai falar de tristeza, de sintomas e de tratamento, e de furar braço. Teve alguma situação assim que você possa contar pra gente? Cara, eu vou falar uma aqui comigo. Uma vez me deu a vontade de tomar um caldo de cana. Eu liguei pro meu médico, pro Junqueira, aliás, um abraço, Junqueira. Falei, Junqueira, é o seguinte, eu tô com vontade de tomar um caldo de cana. Eu sei que é muito rico em potássio. Posso tomar? Ele falou, isso era uma quinta-feira, eu ia dialisar na época eu ainda fazia 3 vezes. Ele falou, você vem dialisar amanhã cedo? Eu falei, vou. Eu falei, então pode tomar. Mas não toma meio litro. Toma uns 250. Importante. Cheguei na feira, falei, ai meu Deus. Vê o copo 250. Com a vontade de tomar de 500. Aí eu falei, o cara falou, vai aquele chorinho? Eu falei, pô. Chorinho. Sempre tem um chorinho. Chorinho assim, não foram mais de 250, né? Não foram, quase. 180, mais um copinho descartável. Mas eu vou te falar, eu passei o resto do dia com cagaço, com medo. Eu ficava me monitorando, que eu achava que eu ia ter uma morte súbita a qualquer momento. Porque a gente muitas vezes cai nessa neura. Sim. E não tem necessidade. Sim. Mas a gente cai nisso. Você fica tão pilhado que você fala, porra, vai me dar um troço. Eu vou morrer daqui 5 minutos. Eu falei, não vou nem comer o pastel agora. Se eu comer o pastel, vai ser morte na hora. Tomou um caldo de cana e não comeu pastel, é brincadeira. Tá muito errado. Você tomou errado. Não, mas de verdade, é algo que passa e depois você percebe que é
E aí não deu nada. Não, acho que não. Exame controlado, tudo certinho. Não foi jamais. Não. É aquilo, você com parcimônia, você pode tudo. Lógico, você tem que evitar algumas coisas. Bebida alcoólica não é saudável para ninguém. Sim. Uhum. Droga, idem. Uhum. Isso independente de ser renal ou não. Uhum. Mas a pessoa precisa ter na cabeça isso. Às vezes procurar fora, porque eu sei que é difícil ter. Nutricionista, por exemplo. Uhum. A nutricionista vai te falar: olha, come tal fruta, come tal fruta. Beba come muita tal... água. Não, isso aí ela não fala. Isso aí... Ainda mais para quem faz 3 vezes na semana, tem que dar uma controlada boa. Mais do que quem faz 5 vezes. Mais do que quem faz 5 vezes. Porque como você faz 5 vezes, de um dia para o outro você não consegue pegar muito peso. Uhum. Então, você tem você força menos o seu coração. E hoje com a HDF, que é uma hemodiálise cardioprotetora, Uhum. você força ainda menos. Quanto que o seu rim tem de funcional? Porque tem uma porcentagem, né? Hoje, É. nada. Zero. Você não urina. Totalmente anúrico. Olha só. É uma vantagem no cinema. Uma vantagem no cinema, no trabalho, você não precisa levantar. Filmes longos dá pra assistir tranquilinho. Eu não ia fazer esse comentário que eu achava que ia ficar maior climão, mas ele fez. Não, tem dúvida. Mas é realidade, não tem jeito. É uma vantagem. Uma vez eu até gosto de sacanear a Raíssa, que fala pra ela: dá um minutinho que eu vou no banheiro ali fazer um xixi e já volto. Ela olha pra mim e fala: você vai o quê? Eu falo: é psicológico. É só pra não perder a mania. É psicológico, pra deixar o psicológico atento. Rapaz, olha, eu fico vendo o seguinte: a pessoa, eu falo mais pela minha mãe, experiência que a gente tem Sim, sim. da questão da doença renal crônica é familiar, né? A minha mãe, ela sempre que ela queria molhar a boca, ela chupava bala de hortelã. Para refrescar um pouquinho. Porque ela fazia na época 3 vezes na semana, eu estou falando na década de 90. Mas você sabe que quando eu fui diagnosticado, veio uma pessoa da minha família e falou assim: você nunca mais vai poder tomar água. Te falaram isso. Uhum. Agora Que você vai ter desinformação, Você né? vai ter que molhar gases e pôr na boca. Nossa. Meu Deus. Uhum. Aí eu falei: pá, mas que notícia positiva, né? Isso é um jeito de animar, gente. Aham. E aí você percebe que é muito... É o que eu falo, tem que desmistificar a doença. É muita desinformação. Sua mãe acabou sendo vítima disso. Uhum. Sim. Nada impedia ela de tomar um copo d'água quando tiver com sede. Uhum. Mas aquele terror é tão grande, o terror que era posto. Se você tomar líquido demais, você vai morrer, vai enfarcado, vai estar Passar sem mais respirar. tempo na máquina fazendo. É um terror absurdo. E a gente precisa acabar com isso. Lógico, o paciente não vai pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola e... Ninguém deveria, né? Ninguém deveria fazer isso. O bom senso. Bebam água, galera. Eu tô terrível hoje. Aliás, a nossa água tá muito bonita. A gente precisa dar um... Estilizado, né? Tá? Olha isso aqui, Estilizado. gente. A gente Produção precisa... tá bombando. Você pode água. Gostei. Você pode mais, inclusive, água. Você bebe mais. Aliás, deixa eu só fazer uma pausa aqui. A gente precisa... Ingrid, a gente precisa que você lê uns comentários pra gente, que o pessoal tá comentando. E pra gente não ficar com... tá ali com a Eliane. Pra gente não ficar com sua cadeira vazia, a Eliana vai vir fazer uns comentários dela também, nos agraciar com a sua presença. Eliana, por gentileza. Prazer ter Foi ao um meu prazer. lado. Muito obrigada. Obrigada Não, pelas a informações. Ingrid não tá indo Arrasou. embora. A Ingrid vai participar ali ficar. com a gente, Você que vai ela precisa ler voltar uns pro comentários backstage. pra Vou gente. voltar pro backstage. E aí vai chegar aqui a participante desse podcast mais esperada de todos os tempos. É verdade. Os comentários, a gente não tem comentário nenhum a nosso respeito. É Não. só dela. O pessoal Sim. fala, nossa, como eu gostei não da poderia Eliana. faltar, de forma alguma, Júlio. Quem que é essa Eliana? De onde vocês acharam ela tal? Ela estava perdida na rua, vocês chamaram e falaram assim, ela é muito divertida. Tava Fui passando aqui na achada. rua. Eu achei há 33 anos, pô. Literalmente na rua. Hã? Literalmente Literalmente na rua. É verdade. É verdade. Vocês se conheceram, tipo, Não, esbarrando na rua? Eu Ela conheço. tava, aquela história, ela tava com os livrinhos, aí vocês esbarraram, ela Antes derrubou os Não, livros. não, não. A Doce. gente se conheceu num ponto de ônibus. Aí ele ficou meio gamado. Aí eu dei o Meio. endereço da onde eu morava.
E quando eu não esperava, eu estava jogando bola, descalça, Chegou aí. toda suada. Era queimado aquela época, jogava queimado. Aham. E aí me chega o Vinícius. Eu fiquei com tanta vergonha, eu peguei minha bola, Gente. abracei a bola, eu não sabia onde eu botava a bola, eu não sabia o que fazer. Eu já Foi estava assim. mexendo com Foi os assim mesmo? corações e não sabia. Já chegou causando. Ou seja, literalmente foi achado na rua. Por aí. É bom. Olha, é muito prazer te conhecer pessoalmente. Prazer. Já sou sua fã, o Vinícius falou de você. Obrigado. E é muito bacana, eu tô ali te assistindo. E, sinceramente, uma das coisas, assim, com todo o respeito à sua noiva, uma das coisas que me encantou muito foi o seu sorriso, Obrigado. né? E, assim, já viu como ele é contido para falar obrigado? Ela Deixou é bem o cara brava. tímido também. Ela é bem brava. Não, olha, não precisa ficar bravo comigo, tá? Eu já tô uma idosa de 51 anos e Oi? tá tudo certo. Oi? E, assim, isso é muito... Assim, o que você tá passando pra gente que tá te ouvindo é uma vontade de te ouvir cada vez mais, sabe? Porque é o que eu costumo dizer para as pessoas, né? A informação é tudo. Não, sem dúvida, Eliane. A informação salva vidas. Isso. Eu brinco que todo episódio que a gente vai compartilhar, no final tem essa frase. Uhum. Informação salva vidas. Compartilhe informação que você pode estar salvando uma vida. E assim, olha, quando nós conhecemos a diálise, foi através da minha sogra, né? Porque quando eu me casei com o Vinícius, nós não tínhamos ninguém na família, nenhum amigo, ninguém por perto, né? Eu sou o primeiro também da minha. Isso, que dialisava. Então, assim, quando a gente passa e quando a gente vê, a gente ressignifica muita coisa, né, na nossa vida. E hoje, assim, nós não somos só solidários com as pessoas da diálise. Nós somos solidários com aqueles que a gente pode estender a mão. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Estender a mão para o outro é algo de extrema importância. E por meio do Renalcast, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Uhum. Às vezes no grupo um paciente coloca, nossa, tá me faltando ferro, tá me faltando um medicamento X. E você acaba formando uma comunidade que se ajuda. Uhum. Então, peraí que eu tenho aqui, eu vou mandar para você. E às vezes chega o paciente falando, olha, hoje eu não tô bem. Hoje eu tô deprê, tô para baixo. E aí é um dando força pro outro. Uhum. Eu acho que esse é o maior orgulho da criação do Renalcast. Uhum. Ter criado uma comunidade que se ajuda. E olha, eu vou lhe dizer, quando eu cheguei aqui, eu peguei exatamente a frase que você estava falando, que às vezes o homem da diálise, ele não quer se dar por vencido, né? Eu falo entre aspas porque isso é uma balela. E eu vivi muito isso com a minha sogra. Quando eu levava ela para fazer diálise, e uma das coisas assim que eu fui dirigir para levar ela para diálise, sabe? Então ela meio que foi minha companheira e minha cobaia. Porque eu levava ela e no início eu ficava esperando ela dialisar. Então eu acabava fazendo amizade com os amigos dela. E você viu um universo como é, né? E é um universo predominantemente feminino. Sim. E os homens que chegavam lá, era exatamente o que você falou. Eles chegavam assim, meio que se orgulhando, assim, esse final de semana, comi um McLanche feliz, comi um McDonald's, comi não sei o quê, sabe assim? E eu ficava assim, olhando, eu falei, ele tá louco? Por falta de tudo, né, de informação, e talvez ele tava até mentindo e eu acreditando, né? E aí ele falando que tinha feito isso, que tinha feito aquilo outro. Então, quando você trouxe essa fala, me fez lembrar disso. Não, é algo cultural, né? O homem não pode demonstrar fraqueza. Uhum. Mas é o que eu falo, você admitir uma doença, você falar, não, eu tenho esse problema, não é admitir uma fraqueza. Ao contrário, é um sinal de força. Sim. É você mostrar que você é tão forte que assume aquilo, bate no peito e toca para frente. Eu tenho um projeto de fazer uma mesa redonda renal. Como? Com pacientes. Uhum. No melhor estilo, falar de futebol e de assunto renal. Por quê? Porque é um jeito da gente alcançar o paciente homem. Uhum. Juntar com o futebol, que a grande maioria gosta, com a doença renal, dando dicas ali, ó. Você vai inserindo no meio do bate-papo.
E é muito importante isso. Quebrar essa imagem que o homem que admite ser um paciente renal, ou que admite ter um problema de saúde, é um homem fraco. Uhum. Não, ao contrário, é mais forte. Pode procurar no Instagram, você vai ver muita mulher compartilhando o dia a dia de diálise. E bem menos homem. Uhum. Bem menos homem. Agora, por que tanto orgulho, gente? Não é? Mas essa é uma coisa que já é da gente. Eu sei que eu reconheço que eu também tenho isso. Meu pai tinha, então eu observo muitas vezes atitudes minhas que Uhum. são reflexos das atitudes do meu pai. E eu paro para natural, observar e eu falo, isso aqui é o meu pai escrito. Uhum. Uma atitude que eu estou tendo. Eu não tinha nem tanto convívio com meu pai durante o meu crescimento. Mas mesmo assim eu observo e falo assim, às vezes eu sou muito calado. Eu sei que isso é uma característica do meu pai. Às vezes eu tenho o orgulho ali, quer falar mais alto, e eu falo, isso aqui também era uma característica que ele tinha e que eu acabei herdando, mas que eu acho que a grande maioria, massiva maioria dos homens também tem, principalmente a questão do orgulho. Se eu olhar no espelho, eu sou meu pai hoje. Desse- Meu pai tem o cabelo mais branco. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu queria ouvir a voz da Ingrid fazendo perguntas. Porque tem perguntas para poder serem feitas para você. Opa. Ela saiu daqui para ir lá para a Voz do Além e É agora verdade, ela é tem que verdade. fazer o trabalho que ela foi fazer. Ingrid, você Hoje- está aí? Hoje eu que tô aqui, fazendo o papel da Voz do Além. Uhum. A gente tem um comentário muito legal do Nelson, e ele fala assim: parabéns pelo programa. Tema de extrema importância para muitos brasileiros. Arthur, você consegue viajar com a rotina de diálise que você faz? Então, vamos lá. Planejamento é a palavra-chave. Com planejamento é possível. Sim. Minha noiva é de Brasília. Então é um lugar que eu acabo indo com uma certa frequência. Se você... É lógico, eu não posso, se eu delatei ele agora e falar assim, vou para Brasília agora, vai ser complicado. Sim, tem que se programar, né? Tem que se programar. Que nem em setembro eu sei que eu vou estar lá. Uhum. Então eu já reservo a data, já reservo onde eu vou estar, como é que eu vou estar, a clínica. Uhum. Aliás, um grande abraço para o pessoal da Serena, lá de Brasília, que sempre me recebe muito bem. E para não ficar com inveja, para a Fênix, que me recebe em São Paulo há 16 anos com muito, muito carinho. Uhum. Mas dá para viajar. A grande questão é, o grande problema é o SUS. Para o paciente do SUS viajar, ele vai ter que fazer um planejamento aí de pelo menos uns 90 dias. E muitas vezes acaba acontecendo o quê? Por serem municípios pequenos, clínicas pequenas, a clínica fala que não tem vaga. Mesmo tendo, às vezes. Por quê? Porque ela não quer gastar o material. Porque o material dela é limitado. Olha só. É mesmo. Tem que economizar material. Sim. Então, às vezes, ela deixa de receber um paciente em trânsito para poder guardar o material para aquele seu paciente recorrente. Uhum. Ou, às vezes, o que acontece? Ela pede para o paciente levar o material com ele. E o que você chama de material? Eu tô te perguntando. É pra quem não o sabe. capilar, as linhas, a agulha, para você fazer a diálise mesmo. Você só não leva a máquina. Nossa. Uhum. Isso, eu tenho contato com pacientes do leste europeu. Mais especificamente da Rússia e da Bielorrússia. E a Rússia é um país tão grande quanto o Brasil. Até maior. Maior. E a experiência deles lá funciona muito bem. Uhum. Tanto a questão da diálise em trânsito, quanto a questão do fim do reuso. Então, eu acho que a grande questão é essa. A gente pode e deve copiar iniciativas que funcionam. Uhum. É possível. É possível. Nós temos um número limitado de pacientes. Não é um número aleatório. Não. Nós sabemos quantos são. Sabemos onde estão. Uhum. Então, dá para Hoje, organizar. hoje, os que fazem hemodiálise, né, tem esse sim. diagnóstico, mas aqueles que têm a probabilidade quase que iminente. São muitos. Esses estão na casa dos milhões. Uhum. E muitos deles não sabem. Não sabem. Falta campanha de prevenção? Falta. Agora, em agosto, a gente tem o dia D da diálise. É importantíssimo para bater na tecla da prevenção. Uhum. Às vezes, o exame simples de creatinina, que não Sim. é caro, mas não é pedido. Eu falei isso semana passada.
Às Sim. vezes não é pedido. Nós não são teremos todos os médicos uma que audiência. Desculpe, Eli. Nós teremos uma audiência com a ministra da Saúde dentro desse mês de agosto, como presidente da Frente Parlamentar da Nefrologia, e também a diretoria executiva, que é a Sociedade Brasileira de Nefrologia, por parte de sua diretoria. E lá, uma das pautas que nós levaremos é exatamente essa, para que seja feita uma campanha de conscientização por parte do Ministério da Saúde para que os postos de saúde do Brasil todo, nos 5.670 municípios, possam pedir constantemente esse tipo de exame. É fundamental isso, Vinícius. Sabe por quê? Porque às vezes é aquilo, o paciente chega com falta de ar, aí infarta coração. Uhum. Infarto. O paciente está com o pé inchado, é cachaça. Uhum. E você não investiga que pode ser os rins. É muito ruim isso. Tem muito paciente que não está diagnosticado, que já deveria, de repente, estar fazendo diálise. E isso, nós somos um país muito grande e, de fato, precisa de mais investimentos em clínicas, em diálise peritoneal, porque é muita gente. E fica muito complicado esse universo de pessoas ser absorvido pelas clínicas hoje. Ainda mais com o valor que o SUS paga. Sim. Sim. A conta não fecha. Uhum. E quem sofre? O paciente. Arthur, me perdoa a minha ignorância. Primeiro, fica à vontade para comer bolo, que tá maravilhoso esse bolo, né, Vinícius? Sensacional. Eu já estou aqui comendo. Café, bolo, Eliana também fica à vontade. Você é de casa, tá? Sinta-se em casa. Mas perdoa a minha ignorância, mas eu tenho uma curiosidade muito grande para com a máquina. Porque imaginar que uma máquina faça o trabalho de um órgão orgânico não entra na minha cabeça. Porque, por exemplo, que faça o que um coração faz, tudo bem, o coração basicamente tem que bombear o sangue, receber e bombear o sangue, ok. Mas o rim já é uma coisa muito mais complexa do que um coração tem que fazer. E aí a minha curiosidade tudo bem, não precisa me explicar em termos técnicos a respeito de como a máquina funciona, mas por exemplo, você vem falar, às vezes, muitas vezes você fala sobre o reuso, e aí a minha curiosidade existem, por exemplo, doenças que podem ser passadas através de contaminação por sangue. Sim. E aí você vai utilizar a mesma máquina que uma outra pessoa passou todo o sangue dela lá por dentro? Não entra na minha cabeça isso. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte, entre uma pessoa usar e a outra, é feita a desinfecção. Uhum. Por que a gente bate na tecla do reuso? Vamos pegar o que aconteceu em Singapura. O reuso, alguns pacientes contaminados com hepatite, quando você detecta, esse paciente passa a usar material descartável. Só que esse exame é feito a cada 6 meses. Olha a janela que você tem para o caos. Um caos, uma contaminação geral. Lá, 50% dos pacientes renais têm hepatite C hoje. Provavelmente por causa de um paciente zero, que Sim. passou para outro, que foram utilizando as mesmas máquinas. Não é nem a máquina, é na hora de limpar o capilar, que é o filtro. O que acontece no SUS, Júnior? Pensa comigo, esse daqui é meu filtro. Tá. Tá o filtro da Eliane, tá o seu, tá o do Vinícius. É uma correria clínica. Aí a Eliane é a nossa enfermeira. Na hora de montar a máquina, ela pega o seu filtro e põe na minha máquina. Sem querer. Sem querer. Uhum. Pode ser, se ela tiver Entende? alguma coisa. Você entende? Sim. Eu sei que as clínicas, principalmente o pessoal da enfermagem, eles têm um cuidado absurdo. Eles tomam um cuidado extremo, eles põem nome no capilar para evitar que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, mas esse material ele deveria ser descartável? Hoje na América Latina, países como Bolívia, Equador, Venezuela, não usam. Não tem reuso. É descartável. Quem usa é a Argentina, que usa o capilar, mas não as linhas. E o Chile, que usa as linhas e o capilar. E o Brasil, que também usa
as linhas e o capilar. Então o reuso não é... O problema não é da máquina, porque a máquina é desinfetada. O reuso Sim, é o seu próprio reuso. Você tem que pôr um funcionário no reuso para limpar esse capilar. Uhum. E ele é limpo com peróxido. Se tiver resíduo de peróxido na hora que o paciente for ligado... É água oxigenada, peróxido, né? Só que numa concentração diferente. Sim. Se o paciente for ligado e tiver um resíduo, um pouquinho de resíduo de peróxido, você não tem noção da reação que dá. É horrível. Eu já joguei água oxigenada na ferida. Quem já jogou? Vocês já jogaram? Ela ferve, Você né? imagina isso por dentro. Aham. É uma sensação horrível. E o que acontece hoje? Hoje pode usar o capilar 20 vezes. Você imagina você usando o mesmo filtro para filtrar coisas pesadas no nosso corpo 20 vezes. Depois da terceira vez, você sabe que a eficácia não vai ser a mesma. Sim. Você está adotando um critério econômico. Uhum. Põe 20 vezes porque enquanto que dá até não arrebentar. Mas a gente sabe que tem clínica que passa. Por problemas econômicos. Uhum. E aí o cara vai usar 30. Nós estamos falando assim, nesse universo, são clínicas particulares também ou clínicas que atendem o SUS? Não, Dentro da percepção. clínicas que atendem o SUS. Uhum. Que atendem o SUS. Hoje a grande maioria das particulares já usa o material descartável. E dá para você comprar esse material? Porque você falou, por exemplo, se eu for viajar, Dá. a clínica provavelmente não vai querer me atender porque ele vai dar prioridade para utilizar aquele material Sim. com os pacientes recorrentes. Mas aí, se você quiser viajar e levar o seu material, dá para você passar na farmácia, eu quero um filtro, um capilar... Não? Você não vai achar na farmácia. Tá. Você vai achar em farmácias bem específicas. Aham. Eu sei que algumas empresas fabricam isso, tem um custo, porque a maioria desses materiais são importados. Uhum. E talvez se abrisse o mercado, facilitasse. Uhum. Mas hoje é um mercado também restrito. Lógico, você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque senão vai começar a vir equipamento de qualidade péssima. Sim. E não dá. Não dá. Nós temos aí países como a China, onde o cara prefere fazer a própria máquina e criar um capilar do que ir numa clínica de diálise. Sério. Por questão de custo, por questão de material. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A gente fala às vezes de abrir mercado, de facilitar para baratear, mas tem que tomar cuidado porque são vidas, né? Sem dúvida. Não dá para brincar com isso. Você, dentro dessa percepção, Arthur, sua como paciente renal, existe muita diferença dentro da sua ótica e até por relacionamentos que você tem com pessoas que fazem o tratamento no SUS e as pessoas, como o seu caso, fazem tratamento em clínica particular? Há uma disparidade muito grande? Um abismo. Hoje, infelizmente, é um abismo. Uhum. Muitas vezes você bate o olho num paciente renal, quando ele está no SUS, você consegue saber que ele é um paciente renal. A Sim. cor da pele é outra, a disposição é Sim. outra. E isso é muito ruim. O estado físico. Sim, o estado físico. Quando eu te conheci, eu me surpreendi positivamente, porque você falou para mim que era um paciente renal. Eu olhei tipo assim, como assim? A gente imagina Cara que é desse uma tamanho aí, pessoa... Não é? É verdade. Aham. Não, sim, e é o que acaba acontecendo mesmo. Por quê? Porque você tem... É um abismo muito grande de tratamento. Uhum. Por melhor que seja a hemodiálise convencional, sendo bem feitinha 3 vezes na semana, 12 horas o protocolo, Uhum. acaba ficando algumas marcas. E isso é muito ruim. Porque você acaba estigmatizando o paciente. O paciente, como eu falei, tem paciente com vergonha da fístula. Uhum. Sim. E tem paciente que começa a evitar de sair, evitar Uhum. de ter contato social, por conta de ficar estigmatizado como paciente renal. Fica com a Arthur. pele acinzentada. Eu Uhum. tenho 2 perguntas. Sim. Não, para mim não foi há pouco tempo, mas há algum tempo eu pude conhecer o colar do girassol. Não sei se você já ouviu falar. Deficiências não visíveis. O que você acha do uso de um crônico renal, por exemplo? Por quê? Porque foi exatamente como o Vinícius falou agora. Quem
como ele te conheceu, e se você não falasse, ele não ia perceber, né? Sim, sim. E, por exemplo, se você pode dar uma sinalização para alguém, é importante. Não para você, propriamente dito, mas para o outro entender o porquê que você precisa passar numa fila, porquê que você... Não, eu não estou falando você, Não, eu entendi, porque, eu entendi. graças a Deus, você está muito bem. Mas aquele que tem diálise, que faz diálise, já está mais debilitado e tudo mais. O que você me diz? Hoje eu vi disso? uma paciente postar que ela estava debaixo de um puta sol numa fila para pegar medicamento. Olha isso. Uhum. Isso é muito errado. Sim. Isso É muito cruel. errado. Qual que é o grande problema, Eliane? Falta uma legislação federal que equipare o renal ao PCD. Uhum. É isso que eu ia perguntar. Você não tem nós direito, por exemplo, a temos- entrar na fila de PCD? Nós temos em alguns estados essa legislação. Brasília tem. Uhum. Brasília estava bem claro. Paciente renal tem preferência, blá, blá, blá. Uhum. São Paulo só equiparou para concurso público. Uhum. Santa Catarina, PCD. Então, se existisse uma legislação federal, se enquadra perfeitamente no girassol. É uma deficiência não visível. Inclusive, minha assessoria está assistindo programação em Brasília. Jonas Vieira tá me assistindo, Jonas Vieira. Amanhã eu estarei em Brasília, então já fale comigo sobre isso que o Arthur está falando. É importantíssimo isso. É Sim. importante, porque é algo triste, sabe? Você tem paciente ali que quer trabalhar, quer estudar, quer prestar um concurso. Aí ele fala, pô, quero prestar um concurso, vou prestar com PCD. Aí esbarra, você não é PCD. Uhum. Nossa. Como assim você não é PCD, Pô, cara? matou ali 3 vezes no mínimo numa clínica, você não é PCD. Não tá na lei? Uhum. Tem um ônus enorme ali em Sim. comparação com pessoas que Sim, não fazem esse tratamento e você não é considerado um PCD. Esse é um grande problema. E eu tô te perguntando a respeito disso, porque assim, eu fiz uso do colar do girassol com uma pessoa, que eu estava com uma pessoa, assim, não quero expô-la, não vou falar o nome para não expor a pessoa, e nós tínhamos ido para uma fila que ela precisava despachar uma bagagem, e logo depois eu já a coloquei para ela entrar no lugar que ela ia embarcar. E aí o rapaz que estava colhendo Eu até já a imagino. documentação olhou assim para ela, mas olhou com desdém e perguntou assim: você tem mais? E detalhe, ela estava com um colar de girassol. Aí ele falou assim: você tem mais de 60? E foi uma... Como é que fala? Foi É uma um situação. deboche, vamos dizer assim. Eu queria falar uma palavra, mas eu esqueci. Como se fosse um É deboche. uma falta de empatia. É, porque visivelmente ela não tinha 60. Ai, mas aí eu virei para ele, eu falei, então, deixa eu te dar uma informação. Com todo aquele jeitinho que só Eliane serve. Calmo, tranquilo. Carioca de ser. Falei, então, deixa eu te dar uma informação. Batendo palma, assim. É, porque assim, e detalhe, Dá na cara, né? tinha uma fila considerável, Aham. sabe? E eu tirei, eu fiz com que ela não entrasse nessa fila, porque ela já tinha entrado em uma, e eu fiz com que ela não entrasse nessa fila. E eu percebi que teve uma pessoa que botou o corpo assim, tipo assim, ó, na Não minha passa. frente não, Uhum. entende? Aí ele foi, atendeu essa pessoa e a de trás também já vinha. E aí foi quando ele olhou com desdém e perguntou se ela tinha mais de 60, e aí eu falei pra ele, eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Esse colar é para pessoas que têm deficiência não visível. E se ela está usando é porque ela tem uma deficiência não visível. Ele levou um susto, aí uma pessoa da fila falou assim, eu conheço. Eu falei, você conhece? Então eu falei alto e bom tom para todo mundo saber. Uhum. E aí ele permitiu que ela entrasse na frente de todo mundo, e ainda ele me falou assim, olha, senhora me desculpa, é porque eu não sabia. E aí eu falei para ele, eu falei, sabe por que você não sabia? Porque muitos canais de informação do nosso país faz um desfavor Sim. de não informar as pessoas. Não foi um funcionário do local que distratou. Foi. Foi funcionário, não era uma pessoa que foi. estava na fila. Não, foi o funcionário. É, faltou E aí eu informação tô aí. te fazendo essa pergunta, falta de conhecimento. porque assim, ó, existem pessoas que faz diálise e para ela tá tudo bem ela ficar numa fila, tá tudo bem ela ficar no sol e tal. Mas existem aquelas pessoas que ela gostaria de fazer uso caso ela tivesse. Tem gente que não aguenta. Uhum. Nesse caso específico, você falou a pessoa na fila para poder pegar uma medicação. Ficar debaixo de um sol. Ela poderia, E entende? depois de sair da clínica. Uhum. Olha isso.
Sabe? É questão de humanidade. Sim. Sim. Você tem meios hoje de pegar esse medicamento e rastrear e mandar para a clínica. Sim. Você não precisa que o paciente se desloque até lá. Em São Paulo isso é feito. Uhum. Arthur, você falou de jogar bola, voltando na nossa conversa, só que aí eu fiquei com a dúvida. Eu toquei na sua fístula e eu senti, ela pulsa bastante e tal. Ela não é sensível, por exemplo, você tomar uma bolada? Sim, sem dúvida. Eu que eu tô sem a proteção. Ah, tem uma proteção. Eu uso uma proteção nela. Tá no meu bolso, inclusive. É sensível. É perigoso. Um corte aqui pode ter um final catastrófico. Então não dá Uma pra hemorragia, jogar outro né? esporte menos... Não, isso foi antes. Foi antes de ser renal. Rugby, né? Futebol americano, umas coisas assim, mais leves. Nossa, meu Deus! Você vê, arco e flecha, E isso não tem contato, né? mas tem um extremo risco. Uma é? vez eu fui soltar o... Ixi. Triscou na fístula. Usei Sério? uma proteção de couro. Meu E mesmo Deus. assim cortou. Gente, não. Aí eu parei. Isso. Vamos pro Uno. Né? Uma Jogar- coisa assim, Uno, né? Uno também não é saudável. O quê? Destrói amizades. Uno? Você não viu agora o carinha que tá fazendo Uno? O quê? Tava oferecendo um salário mais que bilionário. Pra quem ganhasse dele no Uno. Isso, pra quem inventasse um outro joguinho. O negócio era bom, gente. Até eu quero me especializar no Uno. Vamos Mas o Uno pra amizades é perigoso. Destrói amizades de anos termina aí. com confusão. Termina isso é sempre. verdade. Só para quem não sabe jogar. Só para quem não sabe jogar. Mas cada um faz uma regra. Agora, como... Olha só, gente, uma pergunta que não quer calar. Uhum. Como se namora à distância assim? Com um programa de milhas muito bom. Nossa! Mas fala em Você namoro. viaja há quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Ou ela vem de quanto em quanto tempo? A gente varia. Aham. Mas esse ano eu acho que eu já fui umas 4, 5 vezes para Brasília. O amor é lindo. Depois eu vou te dar o nome de uns amigos que estão precisando de uns pontinhos, de umas milhas. Ó, uma pergunta, ô, Arthur. Dentro dessa questão sentimental, tanto homem quanto mulher. A vida do paciente renal, em sua maioria, por conta das condições, né, socioeconômicas, são ligados ao SUS e, por sua vez, a pessoa vive ali 3 vezes na semana, como nós temos aqui no nosso estado de São Paulo e outros estados, que é aquele deslocamento muito grande. Ela acaba perdendo 3 dias, né? Perde 3 dias, 3 dias perdidos, de fato. Sim. Quando aquela tem um efeito rebote, o dia seguinte está ali numa situação delicadíssima. E a vida sentimental do paciente renal, tanto homem quanto mulher. Eu acho que eu vou anunciar aqui em primeira mão a criação do Tinder renal. Tinder renal? Sério? Eu não vou falar o nome da paciente. Esse projeto existe? Existe. Uma paciente mandou essa sugestão Mas é interessante, ó. e eu pensei, eu estou desenvolvendo aí para a gente fazer algo nessa linha. Uhum. Porque, querendo ou não... vamos Renal ser- Tinder. Renal Tinder. Não, Tinder. Se o Tinder não processar a gente, vai O nome, vamos pensar em... O nome Vai tá sendo surgir até o alterado. final do papo, vai surgir uma ideia de nome. O que acontece? Muito paciente tem dificuldade mesmo. Sim. Porque é difícil se encaixar na rotina. Uhum. É bem difícil. A questão da vergonha que você Também, falou muitas vezes, Também. usando a Não, fístula, né? Hoje minha noiva calhou de ser renal, da gente se gostar. Mas minhas outras namoradas não eram renais. Uhum. E para mim nunca foi uma questão importante. Mas por quê? É aquilo, de segunda a sexta tem que ir para o escritório. Uhum. Você tem que ir para o seu escritório. Sim. Então, daquele horário mesmo, eu não vou estar com a pessoa. Sim. A grande questão é essa, às vezes é conseguir dosar. É mais complicado para quem está no SUS e faz 3 vezes? Sem dúvida, que tem questão de deslocamento, às vezes a clínica é em outro município. Uhum. Mas um outro problema também é as pessoas se abrirem mais. Sabe? A questão da vergonha, de ter dificuldade, às vezes, de admitir o problema. Uhum. E falar para o outro. É uma questão, quer dizer, psicológica, inclusive, Sim, sem dúvida. que deve ter um acompanhamento psicológico. Seria fundamental que as clínicas tivessem. Mas nem toda clínica tem. Uhum. Porque isso acaba limitando muito a vida do paciente. Sim. Tem paciente que deixa de sair com os amigos. Eu brinco, você põe numa roda de amigos usando a proteção aqui no braço, fala, quem que é o renal aí?
Não dá pra saber. O mais Uhum. magrinho. Ou aponta pro careca. Isso. Infelizmente é uma verdade. Você Uhum. não, você tem que a gente tem que perder esse rótulo. Que muitas vezes você falou uma coisa que é muito importante. A mídia às vezes joga muito contra. Uhum. Teve uma novela da Globo que mostrou o paciente renal como um zumbi. Ela não podia sair da cama do hospital enquanto se ela não transplantasse, ela morreria ali. Não, isso é desinformação. Isso é muita desinformação. Sim. A vida tá aí para ser vivida. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, que eu falei, eu tinha 2 perguntas, né? Que era o colar do girassol. Você acha assim, voltando no colar do girassol, você acha que seria interessante ser oferecido isso ao crônico renal ou você acha que algumas pessoas se sentiriam ofendidas por isso? Eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo que o renal use. Desde que ela esteja enquadrada dentro da legislação, não é isso? Sim, ela precisa ser PCD. Exatamente. Precisa existir essa legislação federal. Uhum. Mas enquanto ela não for PCD, ela não pode usar, mas ela tem limitações. Sim, mas Mas não você tem fica reconhecimento travado. legal. Existe a questão do reconhecimento legal. Então, por isso, volto a dizer, Jonas Vieira, amanhã, terça-feira, a gente conversar sobre esse assunto, que é de extrema importância. Eu quero mostrar uma coisa que a Fênix faz para os pacientes dela. Uhum. Porque Deus livre acontece uma emergência. Sim. Uhum. Eu estou viajando, eu estou em algum lugar, e é como falou, não dá para olhar para mim e falar, você é um paciente renal. Sim. A clínica desenvolveu isso aqui. Ó. É um cartão que diz que eu tenho uma alergia e que eu faço diálise. Que bacana, você consegue mostrar aqui pra E gente? atrás... Pode estender. Ah, mas espera aí, tem... Não, não, Tem dados aí, dados Não seus? tem documento não, Na parte né? da frente eu não estou tá. mostrando. Tá. Ok. A parte de trás fala para entrar em contato com a clínica. Uhum. Por quê? Para saber qual a conduta. Perfeito. Isso daqui já é um passo que seria fundamental todo paciente renal ter. Uhum. Porque o que acontece? O paciente chega no hospital, põe no soro. Verdade. Sim. É mais líquido entrando no paciente. E é verdade. Uhum. Não é bom. Se você não tem o problema, É verdade. mas geralmente é o protocolo. Põe no soro. É, isso mesmo. Mas seria seria ótimo que o paciente renal pudesse usar. Arthur, eu queria muito te ouvir a respeito de uma coisa assim que eu sou muito apaixonada, que é o transplante. Você fala um pouquinho sobre a sua visão, como é Falo, que claro. é isso? O transplante é um recomeço, de fato. É a chance de você ganhar sua liberdade. Apesar de você ter que tomar medicamentos, ter uma conduta bem rígida, Uhum. principalmente no começo, você ganha de volta a sua liberdade. Você não vai mais precisar se deslocar para a clínica, você não vai precisar se preocupar com a questão de viagem. O transplante é o sonho, sem dúvida, de todo paciente. Uhum. Seja ele renal, seja transplante de coração, Sim. é o sonho do paciente. Mas essa é a grande questão, Eliane. O paciente precisa estar bem para chegar para o transplante. Uhum. E se ele não fizer uma diálise bem feita, pode comprometer o transplante. Sim. O transplante é muito bonito. É muito bonito. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que é um tratamento. Sim. Não é uma cura. Perfeito. E é o que eu falo. As pessoas se prendem muito em vou viver depois do transplante. Não faça isso. Uhum. Continue vivendo. Sim, enquanto respirar, enquanto tá Se- vivo. Quando o transplante Você tá chegar, vivo. amém. Você vai viver ainda mais. É. Mas até lá, continue vivendo. Olha que legal aqui a respeito do que você... Legal não, né? Entre aspas. A respeito do que você estava falando principalmente do PCD. A Priscila comentou aqui no Instagram, tá assistindo a gente. Ela falou, meu caso, eu sou renal e quero fazer um concurso da CESDF, né? Do Distrito Federal. E não vou poder, pois não sou incluída como PCD. Não, Mas no DF não é incluso, não? então, para concurso público, não. Por quê? Porque não existe a legislação federal. Sim, é uma legislação federal. É algo muito... que a gente já vem brigando, falando há anos. Não existe. É muito ruim. O paciente Jonas renal, Vieira.
Não, que bom, né, que nós estamos aqui diante de um deputado. De um deputado De, federal. que de um pode- deputado federal. De um deputado federal, É. que eu tenho certeza Então que me, vai per- ser um me divisor de permite aqui uma águas. Com parte. certeza. Jona Vieira, amanhã estarei em Brasília. Converse comigo no primeiro instante, hein, Jona? Pessoal, marca aí o @, do Jonas Vieira no É Instagram verdade. e fala, Jonas Vieira, presta atenção. Você está assistindo, Jonas Vieira? Uhum. E uma outra observação aqui, só para dar um aviso. A Mary Silva perguntou se vai ficar salvo. Vai sim, Mary. No Instagram, aliás, no Facebook e no YouTube. Assim que terminar essa transmissão, já pode reassistir, já pode ver tudo que a gente E aí comentou a gente aqui. compartilha o link do YouTube. E a Isso. dose diária, né? Como nós E a falamos. dose diária a gente vai estar colocando no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Shorts, em todos os lugares. Isso Vocês vão tudo ver. já? Em tudo isso, vocês Caixinha vão do ter. Kisuko. Ainda É não. verdade. Ainda não, mas seria importante, né? E colocar. Então, eu tô pensando aqui, como que a gente faria Uhum. para que esse colar chegasse até o paciente diálise? Paciente renal. desculpa. Primeiro passo é a legislação. Não pode botar Sim. né, sim. na frente. Eu acho, Leandro, que fazer o colar chegar é mais fácil. Uhum. É a Tá. parte mais tranquila. Sim. Uhum, O problema é a legislação. entendi. É convencer a maioria dos meus pares, Sim, né, em Brasília, dessa realidade. sim. Né? Que a pessoa que é um paciente renal crônico também faz jus a ser incluído dentro dessa legislação. Aham. Né, E de assim, pessoas com sabe o que eu deficiência. estava pensando? Eu não sei se... É bom que é isso, né? O programa ao vivo, você pode pensar no ao vivo, você pode falar no ao vivo. Fala, fica Por à vontade. exemplo, de Não dá pra repente, cortar, né? Do Arthur, porque ele, por exemplo, não sei se o Arthur podia fazer um vídeo e passar para os deputados, passar na Câmara, não sei. Entende? Assim, numa fala de um deputado, se ele pode soltar um vídeo. Porque o problema que eu acho que assim, às vezes barra, é quando aquele que está lá na ponta não sabe o que é diálise, Uhum. nunca viveu diálise, e acha que é uma coisa à toa, entende? E não é. Então, assim, e toca muito em quem já passou, quem conhece o problema na ponta, quem vive isso na pele. Uhum. Tem pessoas que se sensibiliza, mas tem pessoas que, sabe, vai na onda de todo mundo. Eliane, um dos grandes problemas aqui no Brasil é justamente essa, a questão da falta de empatia. Uhum. Aham. O paciente renal esbarra muito nisso. É algo bem complicado. Arthur, Você muito... consegue dar um exemplo? Não, o exemplo é, vamos pegar uma fila mesmo. Uhum. Você, às vezes, um ônibus. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha noiva. Quando ela era nova em diálise, ela voltando de ônibus, Uhum. e ela precisava sentar, porque a pressão dela é extremamente baixa. E o pessoal fala, sai daí, folgada. Olha, Aí não é seu lugar. Uhum. É muito ruim isso. sim, E com quantos pacientes esse cenário não se repete dia a dia? exatamente. Verdade. E aí o cara tem que ir de pé, depois da sessão de diálise, Uhum. Não tem condição. se segurando ali, sabe? se Deus Não preenche o como. requisito da idade para É. sentar-se naquele assento. E não é PCD. Uhum. Então ele não tem direito ao assento. Pois é. Eu falo, a questão do PCD, ela esbarra e traz muita coisa ruim. Porque é aquilo, você fica num vácuo ali, num limbo, Exato. que você tem alguns direitos, mas não tem todos. Para quem não conhece, o que significa PCD? Pessoa com deficiência. Ok. A legislação específica. Sim. É Não, é assim, para que as pessoas que estão ouvindo, né, que nem Uhum. todo mundo é sabe. aquilo, né, Eliane? Deficiência, para a maioria das pessoas, é o cara que está na cadeira de roda. Também tem isso. A gente É está num verdade. momento muito importante do podcast que é, vou chamar a voz do além novamente, Tá, para fazer uns comentários. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa. Ou então é aquela pessoa que você olha, lhe falta um membro visível. Sim, aí é PCD. Entende? Sim, Aí cadeira é de PCD. rodas. Uhum. Entende? Aí você vê a pessoa que faz a diálise, falta ali o funcionamento do rim. Mas por ela não ver, então é aquilo. É. Quem é você? Você é um folgado. Uhum. Você tá entendendo como é que é É horrível. tamanha a importância de ter essa legislação?
e da pessoa poder usar um colar. Por isso que eu falo, gente, a gente precisa fazer esse colar do girassol viralizar, porque nem todo mundo conhece. A grande maioria das pessoas desconhece. o Exatamente. colar do girassol. Então, antes da Voz do Além, Jonas Vieira, amanhã Ele comentou. comece comigo, Jonas Vieira. Jonas, contamos com você. Agora, Voz do Além, fale conosco, dona Ingrid. Primeiramente, Jonas Vieira já colocou aqui nos comentários que ele tá ligado, ele já tá por dentro da situação. Mas a gente também tem alguns comentários muito legal da Meire Silva. Ela fala assim: estou assistindo vocês aqui de Portugal. Estou com a função renal 12% e previsão de início de hemodiálise. Nossa, quase não sai. Hemodiálise para setembro. Estou cheia de medo. E aí já entra dentro de uma outra pergunta também, que diz assim: o que diria para incentivar outras pessoas que também são pacientes renais e estão passando por situações semelhantes? Arthur, Vamos lá. essa é para você. Nenhum começo é fácil. Não vai ser fácil, mas é extremamente adaptável e convivível. No começo, até o corpo adaptar, vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Mas com o tempo você vai ver que é extremamente normal. Você, com pensamento positivo, você consegue conviver com a doença e viver com a doença. Tenha sempre isso na sua cabeça. Você não está sobrevivendo. Você está vivendo. A diálise é o que te permite viver. Não é uma punição, não é um castigo. Ai, porque aconteceu comigo? Tira isso da tua cabeça. Aconteceu. E sua vida não tem botão de pausa, então não pare sua vida. Como eu falei, no começo tem dias bons e dias ruins. Mas, no final das contas, os dias bons sempre vão ser maioria. E lembra de uma coisa muito importante, você nunca está sozinha. Hoje você consegue apoio aí por redes sociais, por grupos, no Renalcast mesmo. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Então, pode ter certeza que a vida segue e segue bem. E sabe o que é importante, Arthur? É você compartilhar o seu medo, Sim. compartilhar as suas expectativas, né? E eu vou falar uma coisa para você. Eu passei um momento difícil na minha vida que, quando eu compartilhei, foi muito melhor. A carga fica mais leve. Fica. Então, hoje eu falo para as pessoas isso. Compartilhe. Não tem problema você sentir medo. Não tem problema você tá no desconhecido, como essa amiga agora de Portugal, né? Mas o que você falou é um acolhimento, sabe? Nas suas palavras tem um acolhimento. Mas essa é a grande ideia, Eliane. Mostrar que o paciente nunca está sozinho. Uhum. Por mais escuro que pareça, o sol vai surgir. E cabe você, paciente, a olhar para frente. Como eu falei, vão ter dias bons, dias ruins, mas os dias bons vão ser sempre a maioria. Uhum. E não viva para dialisar. Dialise para viver. Vá viver sua vida. Continue saindo com seus amigos. Continue... Não se isole. Não se isole. Eu acho que isso é fundamental. Meu cunhado, ele fazia diálise. Ele estava sempre na praia com a minha irmã. Ele ama a praia, né? Ele amava a praia, né? Não se envergonhe da condição, né? Isso. Não. É vida, Ai, Ele só. estava sempre na praia. Mas eu tenho um catéter. Ai, minha fístula é grande. Ai, minha fístula tem marca. Dane-se. Exatamente. A opinião alheia caga para isso. Isso. Não pagam as suas contas, né? Não pagam. Ninguém está sentado na máquina para você. É. É você que está lá. É o que te mantém vivo. Então, se orgulhe disso. Uhum. Sim. Cicatrizes de guerra, se orgulhe. Isso. É o que te mantém vivo. Não é para qualquer um mesmo, né? Só para os fortes. Ó, eu tenho aqui, nossa assessoria é maravilhosa, ó. Aqui. Esse aqui é o cordão com girassóis. Isso é pela lei 14.624, que foi sancionada
né, se tornou lei no dia 17 de julho, o presidente da República sancionou, alterando a lei de pessoas com deficiência. Então, todas as pessoas que têm uma deficiência oculta, por exemplo, a pessoa que tem o TEA, que é transtorno de espectro autista, né, que ninguém sabe, ela faz jus, de fato, a ser tratada de forma diferenciada, e uma vez que o seu familiar tem conhecimento e dá para essa pessoa esse girassol, e aí entra um ponto importante, é a informação. O que nós estamos fazendo aqui no Você Pode Mais é trazendo conhecimento para as pessoas, para que as pessoas possam não fazer o que foi feito com o seu conhecido, né, nesse fato. A ignorância faz muitas vezes a pessoa agir de forma desproporcional. E aqueles que estão à sua volta, tão ignorantes quanto, não sabem o que está acontecendo. Então, essa campanha deve ser feita por todos os veículos de comunicação e diga-se de passagem. Nós não vimos. As redes sociais, muitas vezes, elas funcionam apenas para poder estimular e disseminar. Sabe qual é o problema, Vinícius? Está ficando marcado como só autista pode Só usar. autista, de fato. Tá ficando com essa marca. Assim, muito legal e muito importante que o autismo tem ganhado visibilidade. A pessoa com deficiência auditiva. Sim, só que existem outras deficiências ocultas. Sim. Que também são importantes e podem usar o colar. A pessoa que teve AVC. Sim, justamente. Né? E teve um comprometimento de parte, não foi de tudo. Às vezes tem comprometimento leve, assim, leve, mas o suficiente para que ela não tenha uma condição que o outro que não teve AVC tenha. Sim. E o importante dessa lei é que dá às pessoas o direito de usufruírem do que está direito garantido dentro da lei de pessoa com deficiência. Porém, em todos os lugares, se alguém pedir para a pessoa se identificar e dizer qual é a deficiência dela, lógico, de forma educada, cordial, amistosa, ela deve se identificar e dizer qual é o tipo de deficiência oculta que ela tem. Não é problema, né? Exatamente. Tudo é com a maneira que você chega, né? E às vezes até mesmo a própria pessoa que usa saber fazer uso dos seus direitos. É verdade. Né? Porque o problema também é isso. Às vezes a pessoa ela se sente tão debilitada, ela se sente tão bombardeada que ela prefere, às vezes, ficar ali quietinha, não falar nada, para não causar. Sim. Não, e às vezes ela tem que causar. E, infelizmente, dependendo de onde você está, você precisa causar para que os seus direitos sejam guardados, né? Tudo com moderação, claro. Não, Vi, eu estou falando assim, no sentido... às vezes, por exemplo, as pessoas não conhecem como aconteceu nesse dia. Sim. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer para você que eu causei. Não, mas eu fiz valer o uso da pessoa que estava com o colar. Deu conhecimento à pessoa daquilo que ela desconhecia. Exatamente. É nesse sentido que eu estou falando, entende? Eu não estou falando no sentido de você ser agressiva. Sim, exato. Não é isso que eu estou falando. Não mas bater em ninguém. Não, como nós de maneira vimos nenhuma. bandos aí que agridem médicos, agridem... pelo amor de Deus. Não é nesse sentido, sabe? Então, assim, eu falo uma coisa para você. Eu estou me sentindo muito agraciada, né? De poder estar aqui com mais esse podcast e aprendendo, sabe? É um privilégio muito grande a gente poder conversar com pessoas que tenham conhecimento para nos falar, assim como a gente conversou com a doutora Patrícia, que tem o conhecimento técnico de estudo, assim como a gente está conversando com o Arthur, que tem a vivência. Eu acho que isso é muito enriquecedor para nós saber, a gente não está passando pelo que a outra pessoa está passando, mas a gente compreende e tenta minimamente ter essa empatia de dizer assim, você é como eu, uma pessoa que é digna de tanto respeito quanto, mas que você tem uma condição diferente da minha e por isso eu preciso ter esse discernimento de que você tem essa determinada limitação, eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas que você tem uma rotina diferente da minha por conta da sua condição e você merece respeito e compreensão das pessoas para que você precisa de um tempinho a mais ali de manhã, quando você faz a sua diálise, você demanda alguns outros cuidados que muitas pessoas não têm. Até aquela questão do projeto que a gente levou para o deputado, de incentivar a contratação.
Mas aí também cai no preconceito. Ah, mas quem vai contratar um renal? Uhum. Sim. Entende? Sim. É algo muito difícil. Muito chato. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui nós temos muito orgulho do seu Oliveira. Eu conheci, tive o prazer de Né? conhecer. Seu Oliveira é crônico renal, ele faz diálise. E assim, foi muito bacana a sensibilidade do Vinícius, Sim. né? Porque talvez qualquer outra pessoa Uhum. poderia ter dispensado, né? o seu Oliveira. Mas graças a Deus e graças a essa sensibilidade, ele faz parte da equipe, ele é tão importante quanto o Júnior, quanto o Dr. Nelson, quanto a Eliane, quanto a mim, quanto a Ingrid, o Gabriel, como todo mundo que está aqui, que estão nos ouvindo. Mas você sabe que muitas vezes o paciente acaba se achando um peso para a família. Aham. Sim. E isso é muito complicado. A verdade é o quê? É uma engrenagem. E cada peça dessa engrenagem importa. Sim. Então, para o paciente que fala, pô, mas eu sou um peso para mim, eu falo, não é. Você é uma peça importante da engrenagem família. Uhum. Não tenha dúvidas disso. Isso que eu ia perguntar para você. A questão da família para o paciente renal. Né? Mais a família do que amigos também é importante? Sim, Sim, sombra de dúvida. Mas esse apoio familiar, essa base familiar. É de extrema importância. É fundamental. Uhum. É fundamental mesmo. Eu falo, sem minha família, eu não sei onde eu teria chegado. De verdade. Perfeito. O apoio dos meus pais, da minha irmã. Coloco até dos meus amigos também. Uhum. Eu tenho na cabeça uma passagem muito legal. Quando eu fui contar para meus amigos que eu tinha me tornado renal crônico, um deles, que é mais próximo, virou para mim e falou, cara, só faz um favor. Eu falei o quê? Ele falou, não morre. Sim. É isso. Sim. É isso. E tanto é que vida segue normal pra gente. A gente Não continua está se nos meus reunindo. planos. Eu sei que vai chegar um dia, mas Eu não está falo, nos meus olha, planos. Mas esse é o grande X. É Uhum. muito importante ter esse apoio. Sim. Com esse apoio você vai longe. E se você não tem esse apoio familiar, procura nos grupos. Sim. Uhum. Os pacientes se ajudam muito. É verdade. Ó, que vê uma coisa que você está falando, e isso serve para quem faz a diálise. Meu cunhado, por um tempo, ele fazia diálise. E o que o meu cunhado fez? Só que a gente não podia tomar decisões por ele. Ele simplesmente parou de ir às festas, Acaba acontecendo. sabe? Ele parou de ter uma vida social. Então, eu estou falando isso para que quem está nos ouvindo não faça isso. Não precise pare, fazer não isso. tem necessidade, não. Né? E o que você falou, eu vou levar para mim. Continue vivendo a sua vida. Sim. Né? Você tem vida. Né? A gente aprende muito, todo tipo de conversa a gente aprende muita coisa. Eu queria te perguntar, o que ser um paciente renal te ensinou, agora de positivo? Te ensinou cuidados, te ensinou muita coisa, mas te trouxe algum aprendizado? Acho que principalmente os desafios nos ensinam muitas coisas, né? Eu acho que o principal que me trouxe foi resiliência. Uhum. Que nenhum desafio é grande o bastante. E que com determinação você pode alcançar onde você não espera. Eu acho que me trouxe de ensinamento o quanto é importante você estender a mão. Uhum. De verdade, é muito importante. Eu fico muito feliz quando a gente consegue resolver um caso, um paciente está precisando de diálise. Sim. É vibrante. Me trouxe isso. Me trouxe um olhar mais carinhoso pelo próximo. Eu acho que me tornou mais humano. Uhum. Eu brinco, talvez o Arthur, antes da diálise, não teria as atitudes que o Arthur tem hoje. Sim. Teria atitudes totalmente diferentes. Eu vejo como ensinamento, de verdade. Me ensinou grandes lições. Lições que a vida passa num piscar de olhos. Uhum. E que, por isso, você não pode perder tempo. Tá com vontade de fazer uma coisa, vai lá e faz. Não guarda aquilo, vou deixar para amanhã eu faço, amanhã eu falo. Não, faz hoje, fala Viva o intensamente, né? Sim, O viva hoje. o hoje. Hoje. Isso. Não espere o transplante para viver. Uhum. Continue vivendo. A vida vale a pena. Sobre tratamento, você só
A gente fica até meio baqueado depois de uma lição de moral dessa, né? Hum. Você você faz hemodiálise, a que a gente chama de Eu hemodiálise faço tradicional. HDF, Ah, você faz a HDF, hemodiafiltração. que é a que é a mais É mais moderna top, é hoje em mais dia, moderna 2.0. 2.0. Você já passou pela hemodiálise tradicional? Passei sim. Quantos anos? Hoje está 8. Tá. Uhum. Fiz 8 da convencional e 8 de HDF. E você que é uma pessoa que, obviamente, pelo Renalcast, conhece muita gente, está muito envolvido no meio, você vê uma perspectiva de futuro para esse meio, para os diferentes tratamentos? Como é que você enxerga os tratamentos? Olha, hoje com a criação da frente parlamentar e com a atitude de deputados como o Vinícius, de ouvir o paciente, a gente tem perspectivas muito positivas. Porque é aquilo que eu te falei, o paciente nunca foi ouvido. Sim. O paciente ele sempre foi coadjuvante de decisões que fazem parte da vida dele. E pessoas, às vezes, que tomam as decisões por vocês que Sim. não passam. E não passa pela diálise. É. Não tem Como essa é que- noção. Uhum. Eu admiro muito os médicos e tal, mas uma coisa é o médico falar. Uhum. Outra é o paciente que está na prática. Quem está com a agulha no braço, quem está com o catéter é o paciente. Sim. Isso. E ele tem que ser ouvido. E eu acho muito legal que nós furamos essa bolha. Uhum. O paciente foi ouvido e está sendo ouvido. Perfeito. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui hoje. Que legal. Bacana. Porque você representa muitas vozes, né? E quando acabou aquele discurso, no lançamento da Frente Nacional, eu olhei para o meu celular. Uhum. Tinha mensagem de paciente emocionado. Que bacana. Porque ele falou, eu me senti representado na sua fala. Que legal. Show. Qual que é o problema? O grande problema é associações, elas são muito grandes, elas perdem o efeito humano, Uhum. sabe? Uhum. Não passa a mesma mensagem, não passa a mesma energia, Uhum. porque é outra vibe. Nós no podcast a gente tem o contato ali Sim. com o paciente mesmo, com o cara que está no dia a dia na diálise. E Arthur, eu dei uma fala lá no lançamento da frente e repito aqui, você já ouviu eu falar. A criação da frente parlamentar da nefrologia sendo presidida por mim, tendo esse privilégio, para mim não é uma questão política, é uma questão de fato ideológica. Porque eu senti na pele como um familiar de um paciente renal que de 17 anos, minha esposa está aí, que ajudou muito, né, a cuidar da minha mãe. E hoje eu estou tendo a oportunidade, pela condição, pelo cargo público que Deus permitiu que chegasse juntamente com o povo por intermédio do voto. Então, é ser esse elo entre o paciente renal, né, os profissionais da área, o segmento que envolve a área e o poder público federal. E você sabe o mais legal, Vinícius? Eu vou falar a gente. A gente trouxe esperança. Uhum. O paciente já estava tão cansado, tão desgastado de não Sim. se ver representado, que de repente surgiu uma luz ali. Ele falou: opa, Uhum. alguém está falando por mim. Sim. Verdade. Alguém está dando ideias para melhorar a minha vida. Uhum. Isso. E é outro paciente. E aqui em São Paulo, eu mandei uma mensagem para o governador Tarcísio, pedindo a ele uma agenda, uma audiência, para podermos levar o representante da Sociedade Brasileira de Nefrologia para falar sobre a situação da nefrologia, né, dos pacientes renais no estado de São Paulo. E o secretário de Saúde já marcou a agenda para nós podermos nos reunir. Então, isso é muito importante, mas por intermédio de quê? Da frente parlamentar. Sim, Isso é importantíssimo. A frente parlamentar ela vem com uma missão muito importante. Sim. E assim, ó, uma coisa que é bacana, quando muitas vezes o familiar do paciente também tem essa sensibilidade. Por exemplo, eu me lembro que quando, às vezes, a gente ia pegar a minha sogra na clínica, ela dialisava terça, quinta e sábado. E, às vezes, sábado tinha um almoço de família.
né? Uhum. E às vezes ela nunca estava presente no almoço, mas a comida dela estava ali, esperando por ela, tudo bonitinho, a mesa. E também a gente esperava o tempo dela, porque o Arthur bem sabe o que eu vou falar. Quando a pessoa dialisa, dependendo de como ela está, ela chega muito cansada. Tem que chegar e deitar mesmo. Exatamente. Ela precisa deitar, ela precisa descansar. Então, a pessoa que é um familiar, ela não pode ficar falando, fulano, vem comer, fulano, vem pra mesa. Larga de corpo mole, né? Fulano, entendeu? Poxa, você ficou sentado numa cadeira 4 horas. Uhum. A pessoa que fala uma coisa dessas, ela tá louca, ela não sabe o que ela tá falando. Entende? E aí falta a empatia, falta o acolhimento. Você precisa esperar o tempo da pessoa. A importância da famosa rede de apoio, né? Entende? Por exemplo, a mulher, quando ela chega da diálise, o marido tá ali, se ele puder, faz a janta, faz o almoço, lava a louça, sabe? Passa a roupa para ela. Não espera ela chegar da diálise para ela fazer as coisas. Entende? Não espera ela chegar da diálise para ela dar conta da casa, que a casa não é só dela, entende? Então, isso é muito importante. Independente da idade, a pessoa que faz esse tratamento é uma pessoa que ela precisa ser acolhida. Então, foi que o Arthur falou sobre ele ser uma pessoa melhor hoje, né? Foi o que eu entendi na sua fala. Sim. Isso, eu visto essa carapuça, sabe? Depois que você passa a conviver com o povo, as pessoas, o público. Hoje mesmo eu tava no elevador e aí estava descendo um monte de ajudante do prédio. Uhum. E aí acabou a gente, nesses minutos do elevador, a gente meio que fazendo uma amizade rápida. Muito difícil para ela. E aí eu falei para elas, eu falei, gente, deixa eu contar para vocês. Meu marido trabalha com política. Você acha que eu gosto ou não gosto de gente? Aí uma assim, meio tímida, me olhou, aí eu fui, peguei no braço dela e falei, eu gosto de contato, eu gosto de gente. Sabe, então, é isso. Você, quando, por exemplo, hoje, eu trabalho com o que eu gosto de gente. Uhum. Você tá entendendo? Independente se ela tem um problema mais sério ou não, um problema... Entende? Sim. Independente. Tá respirando, é gente. É complicado, mas eu gosto. Não tem jeito. Olha, o Júnior, deixa eu falar aqui uma coisa pro Arthur. E eu acho que o tempo tá indo um pouco rápido demais. Não é, né? a gente tem tanta coisa para falar, a conversa tá fluindo bastante, a gente conversou, eu tava olhando, dando uma espiadinha aqui nos comentários, muita gente comentando, muita gente se sentindo representada, as pessoas mandando abraços, inclusive, que tanta gente, não dá para ler todos aqui, Sim. mas é muito legal ver a representatividade, as pessoas sentindo, como o Arthur já falou, com as pessoas acabaram se sentindo até emocionadas no seu discurso lá, porque é um assunto muito delicado para a pessoa, porque é a vivência dela, mas que tem muita necessidade de voz, tem muita necessidade de ser espalhado para que as pessoas tenham essa compreensão, entender sobre o dia a dia e também tirar esse estereótipo do paciente renal, né? Isso eu acho muito importante, esse tipo de papo aqui. E não dá pra gente falar tudo em 1h30, né? É verdade. Ó, deixa eu aproveitar antes de encerrar que esse rapaz aqui é um caso sério. Né? Arthur, por exemplo, eu e Eliana, nós temos aqui a condição, estivemos na condição de familiares de parcial renal, de renal crônico. Né? No caso, como todos sabem, e quem não sabe, minha mãe fez por 17 anos. E o meu cunhado por 10 anos. E o cunhado dela por 10 anos. Você, como paciente renal, você já fez a hemodiálise e agora está num outro procedimento, né? Quer dizer, 8 anos num e 8 anos em outro. O que você, na sua visão, na sua percepção, falar para as pessoas que um paciente renal espera do seu familiar, né? Espera um paciente renal espera das pessoas que estão à sua volta para poder incentivar esse paciente renal? Não sei se... Compreensão. Como a Eliana bem falou. Tem dias que vão ser ruins, que o paciente vai sair e precisa deitar. Tem dia que ele vai sair e ele consegue ir para uma festa tranquilo. Então, acho que a palavra é compreensão. Compreensão e carinho. Com compreensão e carinho, a coisa se torna muito mais simples.
Empatia, eu gosto muito dessa palavra. Empatia é fundamental. O meu assessor Oliveira, que está nos ouvindo, Comentou, beijo, Oliveira. Comentou um monte aqui, inclusive. Um abraço, Oliveira. Beijo para você. O Oliveira é um cara de experiência, tem 60 e poucos anos, né? Mesmo na condição dele de paciente renal crônico, nós o mantivemos na nossa assessoria e disse para ele: você faça o tratamento em paz. Quando você estiver em condições, eu preciso de 100% de você. Essa tranquilidade que você passa para ele é fundamental para ele conseguir fazer o tratamento bem feito. Sim. E sair bem. Sim. Porque você imagina se fosse o contrário com terror. Uhum. Nada funciona. Uhum. Sim. Então, de fato, é compreensão, é carinho, é empatia. Perfeito. Não, e o seu Oliveira, às vezes, você tem que mandar ele ficar em casa, né? É verdade. É verdade. Eliane que o diga. Gente, foi um prazer conversar com vocês, Arthur. Tem corinho pro ar? Vocês me colocam numa situação muito complicada. Quem Vocês sabe põem a gente não faz uma parte 2. Com certeza. É verdade. Com toda certeza. Comenta aqui embaixo, gente, se vocês querem que o Arthur volte aqui pra gente conversar mais. Mas, Júnior, deixa eu te atrapalhar antes de você encerrar, que você já vai encerrar mesmo. Por favor. O que acontece? Nós vamos ter aqui temas de tão interessantes quanto da nefrologia. Vamos ter falando sobre menopausa, a experiência de quem passa por essa fase, né, Eliana? Sim. Eliana como uma mulher na fase da menopausa e eu como marido de alguém na fase da menopausa, pelo amor de Deus. Eu como filho. E como filho também. Eu já vou vender um peixe. Quando quiser falar sobre um casal renal, eu conheço um casal muito legal. Top, né? Aí, bacana. Como que é o nome da noiva mesmo? Raíssa, arruma um tempinho pra vir pra cá. Colocar com a sua camisa, hein? O diálise não é o fim. Raíssa, um beijo pra você. Tá convidada já, viu? E eu quero conhecê-la quando eu for em Brasília. Né? Ela mora lá. Vai ser um prazer. Eu quero conhecê-la. E vai ter também um outro assunto que nós vamos tratar. Já falamos com o Dr. Cleiton, que é delegado federal, presidente do Instituto Federal Kids, que faz um trabalho de combate à pedofilia. Por esse Brasil é muito importante, hein? Importantíssimo. Inclusive, no dia 1º de setembro, estaremos na Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, a partir de 2 horas, lançando o nosso livro, em parceria, organizado pelo Dr. Cleiton, tem a autoria do delegado também, Laércio, Laterça, né? Eu não me meto na pronúncia do sobrenome. Vou perguntar para ele dia 1º. É verdade, a gente pergunta para ele. E também com a nossa autoria nesse projeto. E o trabalho é referente à pedofilia, os aspectos legislativos da pedofilia, que já vem de muito tempo. Sim. Não é só de agora. Então, são assuntos importantes, interessantes, dentre outros que nós trataremos aqui. A causa animal, a proteção animal, e por aí vai. Porque você pode mais. Você pode mais. Praticamente já finalizou nosso programa aqui. E como eu estava comentando, vocês me deixam com esse papel chato de cortar o papo. Verdade. Eu sou o vilão desse programa. É verdade. Alguém tem que ser. Alguém tem que ser. Eu não posso perder voto. Lá no Renalcast. Eu não posso perder voto. No Renalcast sou eu. Lá no Renalcast é o Arthur. Então aqui eu vou fazer esse papel chato. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado pelos comentários. Continuem comentando. Manda esse podcast. Só pegar lá no nosso YouTube. No Facebook a gente vai estar mandando os cortes ao longo da semana também. Manda para quem não conseguiu assistir, porque se te trouxe algum conhecimento esse programa, então compartilhe com todas as pessoas que você puder. Muito obrigado pela presença de vocês e... Não esqueça, você pode mais. Vou nem falar mais nada. Até segunda-feira às 19 horas. Tchau, gente.